graça de Deus nas nossas vidas, porque se não fosse elas, meu irmão, a palavra do Senhor diz que nós já teria sido consumido já. Davi a lembra e fala, gente, mas será que tem alguém? E ele procura a saber, procura se informar se existia alguém ainda daquela família. E então a palavra do Senhor diz que ele vai lá, procura, chama lá um servo dele, procura saber, e logo é apresentado a ele um homem chamado Zimba ali. E ele pergunta, tem alguém ainda da casa de Saul, filho de Jonas, tem alguém? E este homem disse assim, tem. Por quê? Veja bem, Saul era inimigo de Davi. Saul procurou matar Davi muitas vezes, mas Jonas era amigo. E o que eu quero, irmãos, é dizer aqui nesta noite, é sobre aliança, pacto. Davi então se informa, olha, tem um sim, tem um Senhor, um aleijado, tem um homem. Mas aonde que ele está? Está numa cidade, distante, longe, em Lo-debar. Era um lugar, meus irmãos, talvez você tenha um conhecimento desse lugar. Era um lugar onde era desprezado, era um lugar que ninguém queria ir morar naquele lugar. Era um lugar que nem a cidade de Samaria, por exemplo. Era um lugar onde o povo, aquele povo que não tinha muita influência mais, que já tinha perdido tudo, procurava os últimos lugares. E era esse lugar, então, que esse homem foi procurar a viver. Por uma circunstância, razão do qual, às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente tem informação do seu avô, Saul, que não andou na presença de Deus, e por causa disso, às vezes veio a consequência dos erros dele na vida deste homem, filho de Jonatas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, Deus não se esquece de ninguém. Deus a lembra, meu irmão, de todos nós. E Ele então vai levantar alguém para ir lá e para ir nos incomodar, para ir nos tocar, para ir nos chamar. E a palavra do Senhor diz assim que Davi então chama este homem. Ele fica sabendo da sua situação e chama ele. Porque ele tinha um desejo no seu coração. O desejo de honrar. O desejo de honrar alguém daquela família. Por causa do pacto, por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. A palavra do Senhor, meu irmão, lá em Colossenses 1,13, diz assim, que o Deus, irmãos, Ele nos tirou das garras do inimigo e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Veja bem. Esse homem, às vezes ele tinha passado por muitas cidades, correndo, porque na época, para um herdeiro do trono, era difícil competir com o rei, que a lei lá mandava, os reis queriam que a família toda fosse o quê? Morta. Tinha que toda a família acabar. Às vezes esse é um dos motivos que ele, sabendo disso, ele correu para aquele lugar, foi esconder da presença do rei. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. E é isto, irmãos, que
onde nós temos que estar com nossos pés firmes na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor. Porque, irmãos, nós passamos por luta. Você já viu aquela palavra necessidade? Necessidade. Às vezes a minha necessidade, às vezes é uma situação financeira, às vezes a sua necessidade, às vezes está passando por momentos difíceis, às vezes precisa de um abraço, né? Às vezes está ali triste, às vezes o coração angustiado, e às vezes precisa de um abraço, precisa de um aperto de mão, precisa de alguém, às vezes, que conversa. Como aquela mulher samaritana, por exemplo, que precisava, tinha necessidade. E um certo dia, aquela mulher teve um encontro com Jesus Cristo. E Jesus, então, ele pega aquela mulher e oferece uma água da vida para aquela mulher. E aquela mulher, irmãos, ela foi transformada. Aquela mulher, a mulher que mudou toda a sua vida a partir do encontro que ela teve com o Senhor Jesus. E nós, irmãos, temos uma aliança, irmãos, lá na cruz do Calvário. Como eu disse, irmão, não importa a situação, às vezes que passamos, às vezes nós erramos, irmãos. Nós erramos, nós calculamos, pensamos, e nós erramos mesmo. Como disse o Senhor, aquele que não tiver pecado, que atire o que? A primeira pedra. Então nós pecamos. E às vezes o pecado traz, às vezes, ali situações nas nossas vidas, traz consequência. E às vezes a gente começa a carregar aquele fardo. Eu falo para o Senhor todos os dias, Senhor, me dá força para mim carregar a cruz. Porque se o Senhor não me der força, eu não quero carregar essa cruz às vezes. Como Davi, ele, mesmo as diferenças que ele tinha com o seu, que era sogro dele, com Saul, mas ele procurou, irmãos, a fazer coisas retas. Ele se lembrou daquilo que ele mais Jonas tinha ali feito, um acordo ali. Então Davi procurou a honrar este homem. Ele procura honrar ali alguém daquela casa. E a palavra do Senhor diz assim que, o versículo 7 diz assim, então disse-lhe Davi, não temas, não temas. Porque aquele homem, ele, a hora que mandou chamar ele, aquilo deve ter passado na cabeça dele muitas coisas, irmãos. O rei manda me chamar. O que esse rei vai querer comigo? Mas Davi diz para ele, não temas, não temas. Porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas. Veja bem. Aliança, irmãos. Pacto ali que o Senhor fez com nós, lá na cruz do Calvário. Aonde ele disse, se você crê, aonde a palavra do Senhor diz, se você abrir a porta, eu vou entrar, e vou sarar, vou saciar. Aonde a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Qual é a circunstância, irmão? O motivo, às vezes, é que nos leva, às vezes, a distanciar, que nos leva, às vezes, a procurar esconder da presença de Deus, a não ser o pecado. Mas isso daí, o Senhor nos perdoa, meu irmão. Quando nós, irmãos, abrimos, temos ali a nossa consciência, procuramos fazer as coisas retas. Senhor, eu quero andar em retidão. Deus conhece nossos corações. Deus conhece o teu coração, meu irmão. Então não tem jeito de eu falar para Deus, Senhor,
Eu quero viver assim, mas viver de outra forma, não tem como. Ou mais cedo, ou mais tarde, vai surgir, vai aparecer aquilo. Jesus conta uma parábola de um homem, de um rei que ele foi acertar as contas com os seus devedores. E chamou logo ali que ele devia 10.000 denários. E a palavra do Senhor diz que este homem não tinha com que pagar aquela conta para aquele rei. E ele suplicou, ele clamou, e o rei perdoou aquela dívida. Mas logo que aquele homem sai, tinha um que lhe devia ali 100, umas moedinhas, pouco dinheiro, 100 talentos, uma coisa assim. Era pouco dinheiro. E 10.000 denários, irmãos, era uma quantia grande, mais grande mesmo. E aquele homem, que lhe devia só 100, para aquele servo que lhe devia para o rei, pegou, clamou a mesma coisa, falou assim, me perdoa, eu vou te pagar, vou fazer isso. Ele não quis saber, ele quis lançar ele na prisão. E o servo do rei, vendo aquilo, foi lá e fala para o rei, aquele homem do cujo o Senhor perdoou aquela dívida, fez isso, isso e isso. E o rei manda chamar aquele homem novamente. Mas eu te perdoei. Por que você não perdoou aquela dívida? Agora então, você vai andar. O rei manda lá chamar lá uns guardas lá. E a palavra do Senhor diz que manda lançar ele na prisão. E todos os dias, a consciência, irmãos, às vezes, daquele homem, por que eu não perdoei aquela dívida? Porque, irmãos, as nossas vidas, irmãos, lá no travesseiro da nossa, quando nós estamos deitados, o Espírito Santo começa a incomodar nós. Não adianta. A prática que Davi fez aqui, dirigido por Deus, pelo amor de Deus. O Espírito Santo incomoda a gente. O Espírito Santo começa a falar na nossa mente e automaticamente a nossa mente começa a buscar. Fiz isso, fiz aquilo. Que a Bíblia diz que Deus conhece nossos corações, nossas intenções. Só onde nós temos que recorrer? Na graça e na misericórdia do Senhor, meu irmão. Ele sim vai estender as mãos e nos restaurar. Vai nos dar o abraço, tanto às vezes que nós precisamos, como fez Davi aqui com este homem. Não temas, que eu vou te restituir. Vou te dar tudo aquilo que era de Saul. Aquela herança, as riquezas, as terras. Vou dar tudo para vocês. E tem outra coisa, você vai comer na minha mesa todos os dias. Então, irmãos, veja como Deus, Ele é maravilhoso. Como o Senhor é bom. Irmãos, porque Ele nos restitui, meus irmãos. Aquilo que você perdeu, às vezes por um descuido, aquilo, irmãos, que às vezes que os outros esqueceu, Deus está movendo os corações. Deus está movendo a sua mão para restituir para você, para derramar aquele óleo no teu coração, para que você perdoa o teu próximo, perdoa o teu irmão. Deus está fazendo algo, irmãos. Às vezes nós estamos, como este homem aqui, isolado, e Deus está trabalhando no silêncio dele ali. Porque às vezes Deus não fala. Ele não fala, às vezes conosco, que vai restituir.
Mas ele trabalha no silêncio. Deus está trabalhando no silêncio, meu irmão. Não importa o momento que você está passando, Deus está trabalhando. E Ele vai te restituir, vai te abençoar. Vai te abençoar. Crê nessa palavra. Persevera, meu irmão. Persevera. Porque Ele diz que Ele não mente. Ele não é filho do homem para que minta, mas que cumpra aquilo que Ele prometeu. E quantas promessas você tem, meu irmão? Mefibosete, ele não sabia da aliança que Davi tinha com Jonatas, porque senão ele ia lá reivindicar essa aliança. Opa, tem uma promessa aí entre Davi e Jonatas, né? Porque era meu pai, então eu quero a promessa. Você sabe, meu irmão, que você tem uma aliança com Deus. Se você não sabe, a partir de hoje, você tem uma aliança com Deus. E as promessas do Senhor é para você, meu irmão. As promessas do Senhor é para você. E eu quero dizer para você mais ainda, meus irmãos. Deus abençoou a vida deste homem, de Jonatas. Deus abençoou a vida de Mefibosete. Hoje, irmãos, é o tempo, é o momento de você ser abençoado. Você não ouviu direito. Hoje é o momento de você ser abençoado. Aquela foi a geração. Deus abençoou Abraão. Deus abençoou Isaac. Multiplicou 100 vezes mais a semente dele. Tudo bem, abençoou, mas passou a geração. Hoje é a sua geração, é a nossa geração, meu irmão. Do qual nós temos que levantar. E, Senhor, tem uma promessa na tua palavra. Está escrito aqui, Senhor. O Senhor diz assim que eu iria comer o melhor dessa terra, meu Pai. Que eu ia viver bem aqui nessa terra. Você sabe que tem uma promessa. E hoje é o tempo, meu irmão, esse momento é o tempo dessa geração ser abençoada, da igreja do Senhor ser abençoada mesmo. Eu falo com o Senhor, falei, Senhor, é meu tempo. O Senhor abençoou aqueles homens, abençoou, e nós podemos ver que eles eram os homens que pecavam, a mesma coisa nossa, mas Deus abençoou, Deus perdoou. Hoje é o tempo, meu irmão. Então, se eu errei, pequei, Deus está pronto, está de braços abertos para nos receber, meu irmão, nos perdoar e nos restituir, colocar vestes novas em nós, colocar sandália nos nossos pés e manda nós avançar para frente, avançar em direção das promessas do Senhor, no nome de Jesus. Amém? É o teu tempo. Fala para o teu irmão aí. É o seu tempo. É o teu tempo. Glória a Deus, aleluias. Louvado é o Senhor. Não abra mão, meus irmãos. Não negocia com o inimigo. Não faz pacto com o inimigo. Porque você já tem um compromisso com Deus. Você tem uma aliança com Deus lá na cruz do Calvário. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.